E aí, galera, vamos lá? Vamos retomar aqui as questões? Olha, por favor, a próxima questão aí no seu monitor. Fito-hormônios são substâncias que desempenham importantes funções na regulação do metabolismo vegetal. Os frutos sem sementes, denominados partenocárpicos, destaca esse negócio aí, meu filho. Partenocárpicos, por exemplo, são produzidos artificialmente por meio da aplicação dos fito-hormônios chamados auxinas. Letra A. Descreva a atuação das auxinas na produção artificial de frutos sem sementes. Letra B. Cite um fito-hormônio que influencia o mecanismo iônico de abertura e fechamento dos estômatos foliares e explique sua atuação nesse mecanismo. Então vamos lá. Você repara nessa figurinha aí, nesse slide, que nós temos os principais fito-hormônios, ou seja, hormônios vegetais. Olha para cá um instante, olha com calma. É muito comum o pessoal bloquear isso. Cara, planta também tem como coordenar as suas atividades. Quando você pensa em você, é óbvio que é muito mais fácil. Você pensa em dois sistemas coordenadores. Você pensa, por exemplo, no seu corpo, não esqueça, sistema nervoso e endócrino. Sistema nervoso e neurônios, por exemplo, e endócrino com seus hormônios. É óbvio que planta não apresenta neurônio, mas planta pode sim produzir alguns sinais químicos que são também chamados, por analogia, de hormônios. São chamados hormônios vegetais ou simplesmente fito-hormônios. Mais uma vez, vamos apresentar bem rapidinho, bem de leve, esses principais fito-hormônios e, obviamente, caracterizar e explicar um pouquinho de cada para você lembrar, porque eles são realmente recorrentes em provas. Olha, por favor, a listinha mais uma vez. Você encontra aí, primeiro, o hormônio auxina, ou melhor, as auxinas, representado principalmente pelo AIA, ácido indolo acético. Isso, AIA é o principal tipo de hormônio auxina. Volta para cá, por favor. Quando você pensa nesse hormônio, ou melhor, nesse grupo de hormônios chamados auxinas, por exemplo, o AIA, ácido indolo acético, cara, pelo menos duas coisas tem que ver na sua cabeça. Primeira delas, formação do fruto. Lembra que a gente acabou de falar em questões anteriores, que após a polinização acontece a formação do tubo polínico, o tubo polínico vai encaminhar o gameta masculino na direção do feminino, acontece, mais uma vez, em angiospermas, ok? Acontece a dupla fecundação, onde eu quero chegar, núcleo espermático com o esfera e depois núcleo espermático com os núcleos polares, dupla fecundação, então formou-se a semente. Como assim a semente, café? Vamos lembrar, endosperma e embrião. O embrião que vai ser nutrido pelo endosperma, que em angiospermas é triploide, 3N. Tá. Uma vez formada a semente, lembra que a gente falou que o ovário da parte feminina da flor vai dar origem ao fruto, ele vai hipertrofiar? Bom, é justamente esse hormônio, a auxina, que vai estimular essa transformação. Acontecerá a liberação do hormônio auxina, esse hormônio promoverá essa transformação do ovário em fruto. Não esqueça, tá, pessoal, que, por definição, fruto é aquela estrutura que provém do ovário. Se não vier do ovário, você chama de pseudofruto, como é o caso da maçã, por exemplo. Mas, enfim, vimos então agora aqui uma importante função das auxinas. Formação do fruto. Eu falei formação e não amadurecimento. Formou o fruto. Tá, deixa quietinha essa aí. Outra importante função, a segunda função, dentre várias outras, muito importante também para o crescimento. Agora, cuidado, eu sei que você sabe que na gente, em animal, crescer quer dizer fazer o quê? Multiplicação celular, mitoses. Agora aqui não, meu filho. Quando você pensa em planta, você tem duas estratégias de crescimento. Uma por alongamento celular e outra realmente por proliferação celular. No caso da auxina, o estímulo é para quê? Alongamento celular, ok? Alongamento celular. Então, vimos duas funções das auxinas. Tá. Volta lá, por favor. Desce aí, por favor, no slide. Você encontra aqui um outro hormônio, o etileno. Etileno, eu acho que é o segundo mais cobrado, digamos assim, um dos campeões aí de provas. Olha para cá, por favor. Quando você pensa no hormônio etileno, é bom você lembrar algumas características. Etileno, primeiro, é um hormônio gasoso. Isso é uma característica que é bem marcante desse hormônio. Agora, café, e as funções?
É bom você saber basicamente duas funções. Etiliano, que você pensa nesse hormônio gasoso que vai estimular o amadurecimento do fruto. Mais uma vez, o hormônio etileno estimula amadurecimento. A auxina, que a gente acabou de ver, formação do fruto. Aqui não, amadurecimento do fruto. Detalhe, né? Conforme esse fruto vai ficando cada vez mais maduro, mais ele produz o hormônio etileno e mais rápido ele fica maduro. Também você pode lembrar o seguinte, justifica o fato de você ir à feira de repente, comprar lá alguns frutos, que você chama entre aspas de fruta, não é isso? Um fruto, e lá, né, ainda está verde, você faz o quê? Embrulha no jornal, no saco plástico, para concentrar esse hormônio gasoso, né, e daí acelerar o processo de amadurecimento. Né? Então, etileno, uma importante função, amadurecimento. Uma outra função, queda de folha, queda de fruto, ou seja, abscisão de folha, abscisão de fruto é uma outra função também do etileno, ok? Desce aí, vamos lá, olha aqui. O próximo hormônio, o ácido abscísico, muito falado também, ácido abscísico. Esse cara aqui, não esqueça, você pode fazer uma relação sempre com o estresse. Olha para cá. Cara, pensar em estresse é automático. Pensou em planta, pensou em estresse para a planta, o principal que vem à sua cabeça é estresse hídrico, falta de água. Não esqueça, planta é tipicamente terrestre. Né? Então, qualquer ser terrestre tem uma grande preocupação em poupar água. Em uma situação dessa, por exemplo, esse hormônio é liberado e isso, além de diminuir o metabolismo, ativa mecanismos que promovam retenção de água. Beleza, desce lá. Giberelina é o hormônio da quebra da dormência. Enquanto que o ácido abscísico, por exemplo, inibe a germinação, esse hormôniozinho aqui chamado giberelina estimula a germinação em caso de situação, né, digamos assim, mais agradável para a planta. Então esse aqui quebra a dormência, além também de estimular crescimento de vários tipos. E por último, e não menos importante, citocinina, cuja função é estimular crescimento. Olha para cá, citocinina que é produzida lá na raiz, que é conduzida, né, pelo xilema, tem como função promover o crescimento. Mais uma vez, crescimento, nesse caso aí, diferentemente da auxina, nesse caso a citocinina, é proliferação celular, multiplicação celular, no caso mitose, beleza? Bom, a gente fez então um apanhado geral, a gente pode voltar à questão em si. Né? Vamos voltar aí, dá uma olhadinha aí, por favor. Ó. Vamos lá mais uma vez, a gente quer o seguinte, descreva a atuação das auxinas na produção artificial de frutos sem sementes, né? Aquele chamado de frutos partenocárpicos. Então vamos lá, simples. Né? Digamos, ó, eu tenho aqui uma planta, eu quero que ela produza um fruto sem semente, o que eu faço? Produzo em laboratório auxinas. E borrifo nessa porcaria dessa planta esse hormônio. Né? A planta vai entender o seguinte, entre aspas, caramba, se tem auxina, já é o momento de eu virar um fruto. Né? A flor pensa, entre aspas, desse jeito. Né? O que isso quer dizer, então? Eu simplesmente estimulei que esse ovário dessa flor vire fruto antes da polinização. Se foi antes da polinização, obviamente, é antes da formação da semente. Então, a ideia aqui nesse caso é, ao borrifar esse hormônio, é estimular a formação do fruto antes de que haja o desenvolvimento da semente, ou seja, um fruto partenocárpico. Simples, né? Letra A foi? Fácil, né? Facinho, facinho. Letra B, dá uma olhada aí. Cite um fito-hormônio que influencie o mecanismo iônico, essa já é mais complicado, ó. Mecanismo iônico de abertura e fechamento dos estômatos. Caramba, café! Dos estômatos. Explique sua atuação nesse mecanismo. Vamos lá então, né? Vamos descendo nos slides aqui. Né? Você tem aí o nosso grande amigo estômato. Né? Não sei se você sabe, mas estoma quer dizer boca, né? Porque ele lembra uma boquinha, né? Bonitinho. Aqui é a boquinha, né? Bonito pra caramba. É, muito bem feito. Tá, meu filho, tudo bem. Olha para cá, por favor. Você encontra aqui um esquema, né, para você entender um pouco esse controle do estômago, né, duas situações, né, desse jeito aqui e desse jeito aqui. Olha para cá, qual é a ideia? A ideia é você ter uma noção da função do estômago. Primeiro, como é que eu raciocino para entender realmente a função do estômago? Eu penso o seguinte, ó, tenta acompanhar o raciocínio comigo. Quando eu penso em planta, eu penso em que ambiente? Fala comigo aí, aquático ou terrestre? Terrestre. Quando eu penso em qualquer organismo de ambiente terrestre, pensamos sempre o quê? Uma preocupação
com a falta d'água. Poupar água. Legal. Nas folhas das angiospermas, por exemplo, você encontra, não só angiospermas não, falei besteira, qualquer planta, você encontra cutícula. A cutícula é uma camada de cera, chamada cutina. Eu disse cutina. A cutina, ela reveste a folha e deixa ela menos permeável, porque a cutina é uma cera. Cera é hidrofóbico, poupa água. Beleza. Mas repara o seguinte, que a cutina acaba sendo uma barreira para a entrada de um gás importante, que é o gás CO2, o gás carbônico. Então você pode encontrar na superfície da epiderme, ou seja, aquele tecido que reveste que parte da planta, a folha principalmente, você pode encontrar ali os estômatos, principalmente na parte inferior, na epiderme inferior, cuja função é o seguinte, abrir e fechar. Daí vem o nome, né? Estômato, parece uma boquinha falando, realmente, parece bastante, não parece? Eu sei que parece. Né? Então, repara o seguinte, esse cara aí, ao abrir e fechar, você percebe que pode controlar o transporte de gases, as trocas de gases. Como assim, café? Quando o estômago abre, entra que gás? Gás carbônico. Para que processo? Fotossíntese. E a gente vai tentar perceber o seguinte, a gente percebe o seguinte, que essa abertura tem que acontecer numa situação em que entre bastante gás carbônico e saia um mínimo de quê? De água. Correto? Então, mais uma vez, a ideia é a seguinte, que entre bastante gás carbônico e uma situação que sai o mínimo de água. Então, obviamente, em uma situação de estresse hídrico ou temperatura muito alta, a ideia é o estômago fechar, correto? Agora, falta entender o seguinte, o geral já foi, é entender como pode acontecer esse controle. Desce agora na figura que vai ser importante. Temos aqui, então, ó, as células estomáticas, também chamadas de células guarda. Estamos aqui, ó. Aqui você encontra o ostíolo, como se fosse um porinho entre as duas, né? Ó, células guardas, aqui, ó. E aqui você encontra o ostíolo, beleza? Volta para cá. Células subsidiárias que vão, digamos assim, dar um suporte para essas células chamadas células guarda ou estomáticas. E em uma situação ideal, o que acontece? Por exemplo, tem luminosidade para fazer fotossíntese, a temperatura não está tão alta, tem água em abundância, dentre outras coisas que podem acontecer, você percebe o bombeamento, eu disse bombeamento de potássio, K+, potássio, letra bonita, né? Potássio. Muito potássio, meu filho, muito potássio, potássio em excesso. Então você percebe que a tendência é que essa região fique hipertônica em relação à região anexa. Se aqui está uma região hipertônica em relação ao de fora, a ideia é que, por osmose, essas células recebam água. Se elas recebem água por osmose, obviamente elas ficam, olha para outro desenho, ficam túrgidas, inchadas. Graças a essa disposição das fibras de celulose, uma vez inchadas, elas acabam abrindo o ostíolo e isso permite, obviamente, a entrada de que mesmo? Fala para mim, CO2, sem que, numa situação que sai o mínimo, obviamente, de H2O. Muito embora saibamos que a saída de água seja importante para a planta, mas não em excesso, ok? Então, ó, entra gás carbônico e sai H2O. Bom, isso em uma situação que a gente espera de abundância de água no ambiente para a planta. Em uma situação de estresse hídrico, de algum jeito, então, esse cara tem que fechar. E, obviamente, eu falei para você, estresse. Em situação de estresse, a gente percebe a utilização, continua no slide aí, ó, do ácido abscísico. Ácido abscísico, volta para cá, vai atuar nessa situação de estresse. Como assim, café? Está muito quente ou então estresse hídrico, falta de água. A liberação do ácido abscísico e ele vai evitar esse bombeamento, vai inibir, digamos assim, esse bombeamento de potássio para o interior dessas células, né, vai estimular o efluxo de potássio dessas células e quando acontece o efluxo de potássio, a pressão osmótica aumenta ou diminui? De novo, quando acontece o efluxo, a pressão osmótica diminui. Se a pressão osmótica diminui, obviamente a ideia é ganhar menos água ou até mesmo perder água. Volta para a figura. Quando essa célula perde água, graças ao efluxo de potássio, ela volta a murchar e essas paredes voltam a se encontrar, voltam a se colar, ou seja,
fechou o estomatinho e a planta poupa água. Estomatinho, né? O cara é bem íntimo mesmo. Enfim, voltamos lá à pergunta, se a gente já fechou tudo. Vamos lá. Letra C pediu lá, ou melhor, letra B pediu fito-hormônio. Então, fizemos lá a relação, né, do ácido abscísico com esse mecanismo iônico, no caso especificamente do potássio. Até aí tranquilo? Beleza? Fácil, né? Continuando. Já foi aqui, vamos lá. Próxima aí, ó. A figura mostra os resultados de um experimento que compara o crescimento do caule, A, e das raízes, B, de plantinhas de milho normais, tipo selvagem, meu Deus, e mutante, que não produzem ácido abscísico, olha só, mutante, transplantadas para 2 tipos de substratos. Um grupo formado pelos 2 tipos de planta foi colocado em substrato sob condições de suprimento hídrico ideal. Então, SH é suprimento hídrico ideal, destaque esse troço aí. E outro grupo também contendo os 2 tipos de planta foi colocado em substrato em condições de, déficit hídrico. Já viu que é estressante, em DH já pensa em estresse, já sabe qual hormônio você vai pensar. Né? Já está aqui na questão obviamente anunciado. Né? O ABA que estaria aí representando o ácido abscísico. Continuando a questão, próximo slide, temos 2 gráficos. Olha para cá, meu filho. É muito comum você bloquear, ficar com medo de gráfico. Cara, provas boas de biologia cobram gráfico, cobram figuras, cobram esquemas. Então, se a prova realmente estiver legal, ela vai apresentar algum gráfico. E, cara, quando aparece gráfico em prova, você tem que fazer 2 coisas só. Abrir um sorriso, né? Abrir um sorriso. Não é para rir, é para abrir um sorriso. Você vai rir no meio da prova, você é expulso da prova. Abre um sorriso, né? E, obviamente, por que abrir um sorriso? Porque você vai acertar a questão. E depois de você abrir o sorriso, vai perceber o seguinte, olha para lá, você tem que automaticamente olhar os eixos, eixo Y, eixo X, então vamos lá, aumento do comprimento de caule em função do tempo, aqui é a mesma coisa, comprimento, ou melhor, da raiz aqui, né? Aqui foi caule, aqui é raiz, também em relação ao tempo. Beleza, está cheio de linha aí, cheio de curva, não se desespere, vamos à pergunta primeiro. Com base na análise dos gráficos acima, responda o que se pede. Qual é o efeito do ácido abscísico no crescimento do caule e da raiz sob condições de déficit hídrico? De novo, ele quer saber o efeito desse hormônio, que é o hormônio do estresse, no crescimento de caule e no crescimento da raiz em situação de déficit hídrico. Vamos voltar lá então. Déficit hídrico, não esqueça que é DH. Vamos botar aqui, DH. E olha o tipo selvagem, né, em situação de SH, quando tem suprimento. Olha, o aumento do comprimento do caule. Poxa, repara o seguinte, situação ideal, o caule cresce pra caramba. Essa mesma planta, em uma situação de déficit hídrico, o caule tende a crescer mais ou menos, filhote. Compara, essa linha com essa. Cresce menos. Então, reparou que em situação de déficit hídrico, de estresse, obviamente, o hormônio ácido abscísico inibe o crescimento do caule. Enfim. Raiz. Olha para a raiz aí, filhote. Olha para o tipo selvagem que é mais fácil. Selvagem aqui, suprimento, tem água para caramba. Está crescendo aqui, legal. Agora aqui, pensa comigo. Déficit hídrico. Aí você viu também o crescimento aqui. Só que aqui não vai ficar muito evidente se você olhar só para a selvagem, não. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos olhar a selvagem, a mutante. Repara, quando você compara selvagem com mutante, o mutante não estimulou tanto o crescimento da raiz como a selvagem. Em outras palavras, o cara que tem o hormônio ABA, ou seja, ácido abscísico, ele consegue estimular um crescimento da raiz, obviamente para quê? Capturar mais água, é lógico. Né? E essa planta aqui não conseguiria. Né? Então vamos lá, volta para cá para o caule também. De novo, pensa aqui, selvagem com déficit hídrico, inibiu o crescimento do caule. E essa aqui que é mutante, inibiu menos. Então vamos lá, respondendo a questão, olha para cá. Quando você pensa em déficit hídrico, para o caule, inibe o crescimento e para a raiz, estimula o crescimento. Foi? Letra B.
A mudança no crescimento de plantas em condições de déficit hídrico induzida pelo ácido abscísico sugere alterações em dois processos fisiológicos envolvidos no balanço hídrico das plantas. Que alterações são essas? Olha para cá, você já respondeu a questão na letra A e na outra questão você também respondeu. Duas coisinhas que o ácido abscísico pode influenciar: a abertura, ou melhor, fechamento do estômago, né? Deixa de ficar aberto, fecha o estômago para poupar o máximo de água e, obviamente, ali estimulando o crescimento da raiz para que haja maior absorção de água e, obviamente, esse poupe, esse elemento que é essencial para a vida dessa planta. Tranquilo? Beleza? Facinho, facinho, né? Vamos descansar um pouco aí então, meu filho. Vai lá.